governo federal editou uma medida provisória que libera 30 bilhões de reais para compensar os prejuízos de exportadores afetados pelo tarifaço imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Agora, a oposição afirma que vai apoiar a medida, mas ressaltou que as ações são insuficientes. De Brasília, André Anelli. A medida provisória que libera 30 bilhões de reais foi o mecanismo encontrado pelo governo federal para compensar prejuízos de exportadores afetados pelo tarifaço imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Os recursos devem ser usados para novas linhas de financiamento, prorrogação dos prazos de suspensão dos tributos para o regime aduaneiro especial que isenta de tributos a compra de insumos usados na industrialização de produtos exportados, ampliação e modernização da garantia à exportação, adiamento do prazo de vencimento de tributos e autorização para a compra, pelo poder público, de alimentos que deixaram de ser exportados. Apoiadores do presidente Lula elogiaram a medida, como o senador Rogério Carvalho. Essa medida vai minimizar o dano causado pelo tarifaço. Isso significa que vai abrir linha de crédito, significa diminuir a tributação para quem exporta, principalmente os pequenos produtores, os pequenos exportadores, aqueles que são pequenos produtores, que vão dobrar essa isenção, e os exportadores para os Estados Unidos vão ter esse benefício que era só para os pequenos. Além disso, uma busca por novos mercados para poder ter uma solução definitiva caso não tenhamos uma negociação a contento em relação às tarifas impostas pelo governo americano. De acordo com o Palácio do Planalto, o tarifaço imposto pelos Estados Unidos representa um grave e inesperado obstáculo para os exportadores brasileiros, com potencial de causar prejuízos à balança comercial do país, à produção nacional e à manutenção de empregos. Segundo o Poder Executivo, as sanções norte-americanas podem ter efeitos devastadores sobre setores específicos e exigem uma resposta rápida e adequada. Para a oposição, a medida compensatória é justificável, mas não pode ser permanente, como alegou o senador Marcos Rogério. É uma medida paliativa, cara para o contribuinte e que não resolve o problema de forma estruturante, né? Agora, ela é necessária em face dos prejuízos que serão percebidos, né, por uma série de segmentos do setor produtivo brasileiro. Agora, o que o Brasil realmente precisa, além de diversificar, né, a sua relação comercial com outros países, buscando novos mercados, mas nesse caso em particular, o governo precisa ter a capacidade de sentar à mesa, discutir com seriedade essa crise que foi gerada com o governo americano para resolver o problema. A MP tem a aplicação imediata e precisa ser confirmada pelo Congresso Nacional em 120 dias. A base de apoio acredita na aprovação. Isso requer uma conversa dos presidentes, do líder do governo no Congresso, que é o senador Randolfo Rodrigues, com os líderes partidários, para definir, junto com o presidente do Senado e da Câmara, presidente da comissão e relator da comissão mista. Mas creio que isso deve acontecer o mais rápido possível, porque o setor que exporta para os Estados Unidos, os diversos setores comprometidos com o tarifaço, precisa ter uma solução rápida, e creio que o Senado e a Câmara vão dar essa resposta o mais rápido possível. A oposição também não fala em obstrução do tema, para evitar que o setor produtivo seja penalizado. Nós não podemos punir quem está lá na ponta produzindo e que tem o risco, corre o risco, né, o segmento, por exemplo, de frutas, né, quem está produzindo manga no Nordeste, por exemplo, corre o risco de perder a safra. Então, portanto, algumas medidas são urgentes e necessárias, né? O formato que está sendo adotado pelo governo, nós podemos discutir aqui. Agora, que precisa dar uma resposta emergencial para segmentos que nesse momento correm risco sério de perecimento do seu produto, eu acho que é uma medida necessária. Apesar da sinalização de que o texto não deve sofrer resistência, a MP de socorro aos exportadores ainda não tem previsão de ser pautada. De Brasília, André Anelli. Vilela, pela fala dos parlamentares de oposição, a resistência vai ser muito
pequena no Congresso Nacional, até porque o setor produtivo pressiona o Congresso Nacional a fazer essa aprovação, né? E sendo mesmo da oposição, não tem jeito. Pois é, isso parece um daqueles casos, como nós vimos em outros contextos, o contexto da pandemia, por exemplo, algumas situações onde uma determinada crise ela acaba gerando uma visão uníssona das forças políticas, à esquerda, à direita, governistas, oposicionistas, no sentido de reconhecer a necessidade de que se faça alguma coisa. O que eu vejo que a oposição vai se fundamentar nas suas falas, nas suas manifestações, é justamente no sentido de cobrar um equilíbrio fiscal, de que isso não vire algo permanente, de que isso não vire algo que venha a sobrecarregar o já oneroso sistema público brasileiro, os cofres públicos do Estado brasileiro, que realmente já não comportam mais aumento de gastos, que foi algo, a tônica que nós pudemos ver ao longo desses 2 anos e meio desse governo. Então, eu vejo que vai haver um embate político com relação à capacidade de financiamento e com relação ao tempo em que vão durar essas medidas. Mas que as medidas, pelo menos na sua maioria, serão aprovadas, isso eu não tenho dúvida.